Boa noite, pessoal. Então, tudo bem com vocês? Já chegaram do trabalho? Já estão descansados ou ainda estão se preparando? Então, aqueles que ainda estão se preparando, vamos realmente nos preparar para a nossa aula de todas as noites, tá bom? Então, lembrando que hoje é dia 9, uma segunda-feira, 9 de agosto de 2021, e vamos fazer o quê? Vamos começar a nossa aula, tá bom? E você, dona de casa, já preparou a janta? Já jantou? Ou vai deixar para jantar quando terminar a aula? Então, vamos à nossa aula agora. Vamos adquirir conhecimentos, porque adquirir conhecimento faz com que tenhamos ou possamos alcançar os nossos objetivos futuros, não é verdade? Então, vamos à nossa aula costumeira. Então, pessoal, vamos à nossa aula de matemática e vamos falar nessa aula sobre a adição e subtração na reta numérica. Vejam só, diz aqui, já sabemos que andando para a direita, estamos adicionando. Então, veja bem, estamos do 0, 1, partindo do 2, indo até o 5 para a direita, estamos adicionando. Ou seja, estamos dizendo que 2, onde estava parado, mais 3, 1, 2, 3 casas, é igual a 5, ok? Também, se andar para a esquerda, ou seja, voltar, estamos subtraindo, estamos tirando. Porque, como vocês lembram, subtrair é tirar um número menor de um número maior, ok? Então, vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, estávamos no 8 e voltamos 3 casas. Isso quer dizer que 8 menos 3 é igual a 5, ok? Então, vocês viram que estávamos em um certo local e andamos para a direita, fizemos o quê? Adicionamos. Depois estávamos em um outro local e voltamos, ou seja, voltamos para a esquerda ou andamos para a esquerda e estamos subtraindo, ou seja, tirando. Então, acima você vê 2, caminhamos 3 vezes, fizemos 2 mais 3, 5. No segundo exemplo, estávamos no 8 e voltamos 3 casas, 8 menos 3, ficou 5. E então, a partir desse exemplo, vamos fazer a questão de número 10, ok? Então, veja só, essa questão de número 10 diz o seguinte: este parafuso mede quantos centímetros? Olha aqui o parafuso. Mede 5 centímetros. Aí você vai fazer o quê? Vai colocar aqui, ó. Veja, eu vou colocar aqui 5 centímetros. Então, o parafuso mede 5 centímetros. Se aumentarmos 3 centímetros, ele vai medir aqui, ó. 1, aumentamos 1, aumentamos 2, aumentamos 3. Então, ele vai medir 5 mais 3, 8 centímetros. Então, se aumentarmos 3 centímetros, ele vai medir 8 centímetros. Veja aqui, o parafuso tinha 5 centímetros. Aumentamos 1, 2, 3. Então, ele passou a medir 8 centímetros. Então, você vai fazer o quê? Você vai desenhar este parafuso aqui aumentado os 3 centímetros, ou seja, vai desenhar ele com 8 centímetros. E agora, vamos dizer que cortamos, ok? Agora nós fizemos o quê? Se cortarmos desse novo parafuso, esse aqui, ó, que ficou com 8 centímetros, 2 centímetros, ele vai medir. Então, ele tinha 8.
voltamos, ó, cortamos 1, 2. Ele vai medir quantos centímetros mesmo? Ele tinha 8 menos 2 centímetros que cortamos. Então, ele vai ficar igual a 6 centímetros. Então, qual é a sua tarefa? É desenhar um novo parafuso aqui com 6 centímetros, ok? Então, vamos lá a essa tarefa. Lembrando que, se andamos para a direita, aumentamos. Se andamos para a esquerda, como ele que tinha 8, andamos ou voltamos para a esquerda, ele diminuiu. Então, ele tinha 8, desse parafuso cortamos 2 centímetros, só que 8 menos 2 ficou com 6 centímetros. Você vai fazer o quê? Vai desenhar esse novo parafuso aqui com 6 centímetros, ok? Continuando com a nossa aula, lembrando que na quarta-feira, aqueles que forem à escola pegarem as tarefas, irão pegar essas tarefas impressas para, durante a semana, resolverem em casa. Então, mostramos e fizemos o exemplo anterior, e agora esse é para você fazer sozinho, sem que eu faça para você, ok? Então, você vai apenas seguir as dicas que eu vou falar para você. Então, veja bem. Aninha mora a 9 metros da igreja. Veja aqui, Aninha, a casa de Aninha e a igreja. Então, ela mora a 9 metros. E cada parte dessa aqui representa 1 metro. Então, o enunciado está dizendo, está dando uma dica que Aninha mora a 9 metros da igreja. Então, veja bem. O que é que diz aqui? Observe onde ela está parada. Onde ela está parada, ó. Exatamente aqui, ó. Tá vendo? Então, o que é que você vai fazer? Vamos ler o que você vai fazer agora, tá bom? Vai escrever na sua tarefa. Diz, observe onde ela está parada. Você já observou? Então, se ela caminhar mais 3 metros em direção à igreja, chegará ao número. Aí você vai caminhar para a direita, partindo do ponto que a Aninha está parada e ver em que número ela vai chegar. Depois, se ela caminhar 4 metros em direção à sua casa, chegará ao número. Se ela caminhou em direção à igreja, ela chegou ao número. Agora ela vai fazer o quê? Ela vai voltar. É só você ver o exemplo que nós fizemos antes e vai saber onde a Aninha vai chegar. Então, repetindo, se ela caminhar 4 metros em direção à sua casa, chegará ao número. Aí você coloca o número que ela vai chegar aqui, ok? Depois, se ela caminhar 2 metros em direção à sua casa, chegará ao número. Então, veja que ela vai voltar muito mais. Aí você coloca aqui o número que ela vai chegar. Depois, se caminhar 4 metros em direção à igreja, chegará ao número. Então, ela parou no número aqui que você colocou. E agora ela caminha para a direita, em direção à igreja. Está adicionando. Então, ela chegará ao número. Aí você colocará aqui, ok? E agora, a última questão. Vamos observar? Para que você faça corretamente, então veja bem. Observe as indicações abaixo e responda. Veja só, temos uma reta numérica até o 9. E aqui temos, veja, primeiro partiu do 0 até o 3 e depois até o 7. Então, vamos ver o que o enunciado está dizendo. Partindo do 0, veja aqui, ó, do 0, caminhe 3 casas para a direita, ó. 1, 2, 3. Você chegou ao número, aqui, ó, você chegou ao número, esse aqui. Depois, caminhe mais 4 casas para a direita. Estava aqui, caminhou 1, 2, 3, 4. E você chegará ao número, exatamente esse número aqui. Isso quer dizer que 0 mais 3 é igual a
Você vai colocar aqui o número que representa esse valor. Depois, 3 mais 4, 3 mais 4 é igual a... Aí você coloca o número aqui, ok? Deu para entender? Com certeza deu para entender, não é verdade? Então, mãos à obra, vamos fazer o exercício. Depois você tira uma foto e envia para mim, para que eu possa ver se realmente você acertou, tá bom? Então, uma boa aula para você, um bom exercício e até a próxima aula, se Deus assim permitir, ok?